Criança pode ter AVC? Então essa é uma pergunta que às vezes chega pra gente. E sim, infelizmente criança pode ter AVC, mas ela é bem menos frequente do que em adultos. Então, primeiro de tudo, o AVC ou derrame, o que é isso? Tem dois tipos principais. Então, tem o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No AVC isquêmico, então, acontece uma falha de chegada do sangue para uma determinada região do cérebro. E daí essa região vai sofrer uma necrose e vai morrer. Já no AVC hemorrágico, vai acontecer, por algum motivo, um sangramento nessa região. E esse coágulo, então, vai machucar a área do cérebro, gerando aí as manifestações clínicas. Nos dois tipos, a gente tem o risco dessa lesão piorar com inchaço, com edema. Então, no tipo isquêmico, essa região de necrose, ela pode, com o tempo, fazer um inchaço e causar um efeito de massa, que a gente chama, na região do cérebro. E no caso do sangramento, esse sangramento também pode fazer um efeito de massa e isso daí acabar comprimindo algumas estruturas do cérebro, né? E podendo até ocasionar um coma e um óbito no paciente. Se a gente for considerar as faixas etárias da criança, a gente tem alguns tipos de AVC que são mais comuns a depender da faixa etária. Então, no período intrauterino, dentro da barriga da mãe, o que pode acontecer? Claro que essa é uma etapa da vida que não é tão estudada, porque a gente tem algumas limitações por a criança estar dentro da barriga e por muitas vezes a gente não fazer esse diagnóstico. Mas a gente tem alterações na placenta, podem ocasionar uma dificuldade de entrada do sangue para o bebê e causar infartos. Então, em alguns casos, a gente faz esse diagnóstico e, em geral, a gente faz esse diagnóstico depois que esse evento já aconteceu. Então, infartos intrauterinos, em geral, pela falta de sangue, pela dificuldade de entrada do sangue via placenta. Então, problemas placentários podem ter essa consequência. Já no período neonatal, que é o período após o nascimento, os 28 dias após o nascimento, e em especial bebês prematuros, a gente tem ainda uma imaturidade dos vasos sanguíneos e aqui fora, né, fora do ambiente intrauterino, a gente sofre uma pressão diferente. Então, em geral, esses vasos imaturos, pode acontecer que eles não têm complacência e acabam sangrando. Tem alguns tipos de sangramento que acontecem com maior frequência nos bebês e em especial nos bebês prematuros. Nesse caso, a gente tem AVCs hemorrágicos e o grande problema nesses casos são as crises convulsivas e a possibilidade disso vir a desenvolver uma hidrocefalia. A gente tem outros vídeos conversando sobre hemorragias da prematuridade aqui no canal. Já em crianças um pouquinho mais velhas, aí começam a incidir as malformações. Então, uma malformação que às vezes a gente vê são as malformações arteriovenosas. O que acontece? Em geral, no cérebro a gente tem as artérias, que se transformam em capilares, e depois a gente tem as veias. Nas malformações arteriovenosas acontece um shunt artério-venoso, então não tem essa capilaridade entremeando a artéria e a veia. Então o que acontece é que é um fluxo muito alto para as veias e isso acaba tendo um risco muito alto de sangramento. Então, no caso da criança ter uma malformação dessas, uma das manifestações clínicas mais frequentes é o sangramento, então é o AVC hemorrágico. Nas crianças, a gente tem os aneurismas também, que em uma atenção especial aos aneurismas micóticos, que são aneurismas de causa infecciosa. A gente pode ter uma infecção no cérebro e isso acaba gerando um trombo com bactéria e ele se instala no cérebro e faz um aneurisma micótico e pode ocasionar o sangramento. Temos também a doença de Moyamoya, que em geral a gente tem uma dificuldade de entrada de sangue pelos grandes vasos, né, principalmente nas carótidas e nos vasos proximais. Então a gente tem uma disfunção ali das camadas do vaso e isso faz com que os vasos fiquem com o calibre diminuído. Isso vai fazendo com que surjam vasos capilares que vão ficando cada vez mais grossos e daí que vem o nome dessa doença, que é chamada de Moyamoya ou Moyá-Moyá. E esses vasos cada vez mais calibrosos, tentando compensar essa falta de sangue que o cérebro vem sofrendo, esses vasos pode acontecer de ter sangramento ou até de faltar sangue, né, por essa dificuldade de entrada de sangue no cérebro. Então, nessa doença, quando a gente
tem a doença, a gente em geral não encontra nenhuma outra comorbidade associada. E quando a gente tem a síndrome de Moyamoya, é quando a gente encontra uma causa associada a isso, né? Outras comorbidades associadas. Mas em geral, nesse caso, a gente acontece os AVCs isquêmicos e hemorrágicos, então sempre temos que pesquisar isso. Existem algumas outras doenças na criança que estão relacionadas a aumento desses eventos de derrame de AVC. Doenças renais, tá? Síndrome nefrótica, anemia falciforme, feocromocitoma, que faz a pressão aumentar, então em geral as crianças podem ter mais sangramento, uso de medicações, principalmente anticoagulantes, uso de drogas, tanto drogas lícitas quanto ilícitas, então vem aumentando a incidência dos AVCs em jovens por uso de drogas, que seja o álcool ou outros tipos de drogas. E algumas condições, como a gravidez, por exemplo. A grávida ela aumenta muito o volume de circulação de sangue e a gravidez então tem uma predisposição a ter sangramento, especialmente se é uma gravidez em indivíduo jovem. Bom, o tratamento do derrame em crianças vai depender muito. Em geral, a gente tem o tratamento da forma aguda, né, do momento que acontece, e depois que a gente vai investigar as causas, a gente tem o tratamento das causas. Então, tudo vai depender se é um AVC isquêmico, se é um AVC hemorrágico, se tem alguma causa adjacente, então se tem uma malformação, se tem um aneurisma. Então, em geral, o tratamento ele é direcionado tanto para o evento ali agudo, se tem hipertensão intracraniana, se vai ter que fazer uma descompressão, se vai ter que fazer uma drenagem do sangue e depois investigada a causa, a gente também trata a causa. Então, se tem algum aneurisma, muitas vezes a gente consegue resolver isso na mesma cirurgia, e algumas vezes não, às vezes a gente vai ter que investigar, fazer o diagnóstico. Então o tratamento é direcionado, mas o que é importante falar, algumas causas que eu tô falando aqui são evitáveis, então a gente vê crescendo hoje em dia a síndrome metabólica na criança, então crianças com dislipidemia, crianças obesas, que se alimentam errado, sedentárias, a gente está tendo um aumento no tipo do AVC que era um AVC do adulto. Antigamente a gente tinha, né, muito AVC no adulto relacionado a essas causas e não tinha nas crianças, ou tinha poucos. E agora a gente está vendo que essa incidência está aumentando porque os hábitos de vida e as crianças não estão mais tão saudáveis conforme elas estavam antigamente. Então, tem algumas causas que são evitáveis. As inevitáveis, malformações, alterações congênitas, a gente não tem muito como mexer nisso, né? Agora, as evitáveis é uma questão de escolha.